Salve, salve! Estamos em mais uma exposição da série Claves Notariais e Registrais, tratando do tema das fontes do direito notarial e registral em sua 12ª parte. Eu estou um pouco afônico, mas em todo caso não quero deixar de fazer aqui a exposição da semana desse nosso encontro de quem gosta das notas dos registros públicos. Minha melhor saudação e meus agradecimentos à ANOREG do Estado do Paraná, que apoia essas nossas exposições, cumprimentando aqui particularmente a professora Mariana Pozzenato Martins, presidente da ANOREG Paranaense, e a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade, a doutora Mônica Dauerec. Agradeço também aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral pelo apoio que concedem a essa nossa reunião semanal. Pois muito bem, nós estamos, na verdade, seguindo aqui como matéria introdutória do tema das leis enquanto fontes do direito notarial e registral, que nós já examinamos o caso da Constituição, que não deixa de ser uma lei também. Estamos examinando agora o capítulo das leis, com uma introdução que me pareceu importante fazer, amparada essa exposição introdutória nesse livro magnífico, Les Principes Fondamentaux du Droit, os princípios fundamentais do direito, escrito pelo conde de Varennes-Sommières. Muito bem. Essa obra foi inicialmente editada em 1846, assim que ela foi publicada. Eu tenho aqui uma edição datada de 1889. Portanto, suponho que seja a segunda edição, isso não está constando do livro, mas não tive notícia de nenhuma edição nesse entretempo, entre 1846 e 1889. Pois muito bem. Das leis a que se sujeitam os homens, algumas há que são irresistíveis. Por exemplo, as leis que se dizem físicas, as do tropismo humano. Bem, a esse propósito, ainda ontem eu vi bem o que é essa lei do tropismo humano. Por assim dizer, tropiquei numa escada em um restaurante e só não fui de boca ao solo porque consegui me apoiar nos braços. Mas é inevitável, é irresistível a lei trópica para os homens. No nosso caso, estou me referindo aqui à lei da gravidade, ou a uma das leis da gravidade. Mas também são leis irresistíveis físicas as que têm objeto na nutrição, na digestão, na reprodução humana. Bom, ao lado dessas leis irresistíveis, destinam-se, entretanto, aos homens, como a seres inteligentes e livres, outras leis. Algumas leis, portanto, são irresistíveis, são físicas, e outras leis há que também se destinam aos homens, mas que não têm eles necessidade física de observá-las. Mas têm, sim, em palavras de Varennes-Sommières, uma necessidade moral, nécessité morale. Ou seja, o homem tem uma obrigação de obedecer essas leis, mas não tem uma obrigação fatal, irresistível. Num certo sentido, ele tem o poder de não obedecê-las. Ao passo que, ontem, ao cair no restaurante, eu percebi claramente que eu não tinha a possibilidade de não obedecer fatalmente à lei da gravidade. Isso é uma lei física irresistível. Pois bem,
Varrey distingue a lei em sentido próprio, que ele considera destinada ao homem para impor-lhe uma conduta obrigatória, e o que ele designa como regras. No fundo, são também leis, num certo sentido, mas ele procura distinguir exatamente para limitar a ideia de leis de conformidade com a linguagem que era habitual no século XIX, em que ele escreveu a sua obra. Então ele distingue, de um lado, lei, e de outro sentido, em outro lado, regras. Então são regras, diz ele, as que não são dirigidas aos homens. Diz ele, não são verdadeiramente leis, pelo menos de acordo com a linguagem que se falava no século XIX. Não se dirigem aos homens, por exemplo, as regras, os preceitos que se referem somente a uma situação superior ao homem. Por exemplo, as regras das atividades ad intra de Deus, ou seja, considerada a trindade de Deus, existe um relacionamento entre as pessoas da trindade. Onde lembrar-se, por exemplo, aqueles que frequentam a missa, na referência que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, tipo de relacionamento. Isso tem importância. Tem importância. O grande cisma do Oriente ocorreu exatamente em razão de uma discussão de saber se essa relação do Espírito Santo dentro da Santíssima Trindade era proveniente do Pai e do Filho, filioque, por isso se fala da questão do filioque, ou se só provinha de Deus Pai. Portanto, não é uma discussão também sem repercussão histórica. E isto causou o cisma, o grande cisma do Oriente, em 1075. Também, as regras do mundo angélico são superiores à situação do homem. Portanto, aí se fala mais em regras do que em leis, embora não seja mal que falemos em leis no sentido amplo. Também não são leis as que não impõem condutas. Então, propriamente, aquilo que há pouco eu me referi como leis físicas, e o próprio Varrey Sommières menciona no livro como leis físicas, são aqui distinguidas para dizer que são antes regras fatais que presidem as funções do corpo. Ora, não são condutas. A nutrição, a digestão, a queda de um homem no chão, em virtude da lei da gravidade, não são condutas, porque condutas apenas compreendem os atos livres. E esses atos são fatais, são obrigatórios, são inevitáveis. Também não são propriamente leis, segundo Varrey, as regras da arte e da indústria. Regras que, no dizer do grande jesuíta, que foi Francisco Soares, são leges circa artificialia, ou seja, leis acerca do artificial, leis sobre o artificial. E não são verdadeiramente leis, porque essas regras não são obrigatórias. Fossem obrigatórias, nós não teríamos sido obrigados a conviver com boa parte da arte moderna, não é? Vai-se lá ao Museu Rainha Sofia, em Madrid, eu encontro uma tela, em lugar de destaque, que consistia num fundo branco com um ponto pequeno no centro. E isso se chama de arte. Então, por quê? Porque as regras da arte, a destreza, a harmonia, a proporção, etc., não são obrigatórias. Não são obrigatórias. São altamente convenientes. Eu penso mesmo que
de não observá-las, é bem provável que nós possamos até questionar a existência da arte. Mas, diz o autor, elas não são obrigatórias. Também não são verdadeiramente leis, diz ele, as regras estabelecidas pelo chefe de família. Aqui não é por não serem obrigatórias, mas porque elas são muito limitadas em sua extensão. Falta generalidade. Então, a regra que o chefe de família estabelece, lavar as mãos antes das refeições, passar o pé no capacho da casa antes de ingressar nela, persignar-se antes das alimentações, dormir a tantas horas, para as crianças isso, né? Essas são regras. Não são, na linguagem de Barreiro-Saunier, verdadeiramente leis. Da mesma sorte, não são leis os conselhos. Aqui entra muito interessante a observação, porque isso envolve a ideia de algo que é dos nossos dias, que são as recomendações das corregedorias. Elas não são obrigatórias, mas elas têm um peso político. Elas demonstram a vontade política do poder, mas não são obrigatórias. São conselhos. Por mais importantes sejam, a sua forma das recomendações é de conselhos e não de preceitos obrigatórios. E também não são verdadeiramente leis as injunções de uma autoridade usurpadora. Imaginemos que um país tenha uma invasão de uma potência estrangeira que usurpe a autoridade legítima do chefe de Estado desse país. As suas injunções, ainda que tenham que ser observadas, não são verdadeiramente leis. Todas essas leis e regras, prossegue Barreiro-Saunier, provêm necessariamente de alguma autoridade. Sem a ideia de autoridade que promulgue as leis, ou que impõe as regras, não pode haver nem leis, nem regras. Essas leis e regras podem provir de Deus, tanto as leis físicas quanto as morais. Podem provir do Estado, que Varret indica sob o nome de souverain temporel, soberano temporal. Podem provir do chefe de família. Podem provir do chefe de uma associação voluntária. Por exemplo, o reitor de uma universidade, o presidente de um clube, assim por diante. Destaque-se nessa lição de Barreiro-Saunier a pluralidade das fontes da lei e das regras. Isso é importante. Porque essas fontes não estão, segundo o autor, reduzidas ao Estado. Essa redução das fontes jurídicas ao Estado é algo que deriva da concepção moderna de lei, especialmente de Thomas Hobbes. Há leis e regras, portanto, que, ao lado das oriundas do Estado, derivam superiormente de Deus, e outras do chefe da comunidade familiar ou do chefe de um grupo intermediário entre o indivíduo e o Estado. Portanto, o Estado não é a única fonte do direito, não é a única fonte da lei. Assinale-se, e assim o disse Barreiro-Saunier, que todos os preceitos emanados dessas autoridades que eu mencionei, desde que não excedam sua competência, são igualmente obrigatórios. Isso quer dizer que a ordem de um chefe de família para que seus filhos lavem as mãos antes das refeições. Esta regra é tão obrigatória quanto a ordem do Estado, que determina, por exemplo, que não se possa parar em determinado lugar um veículo automotor. Cada uma em sua ordem, cada uma sem exceder os limites de sua competência.
A propósito, Varret-Chaumière exemplifica com as regras exatamente que o pai estabelece em sua casa, dizendo que elas têm a mesma natureza e a mesma força que as regras estabelecidas pelo soberano de seu império. Só não tem a mesma extensão quantitativa. Importa muito considerar que, segundo Varret-Chaumière, há 3 elementos essenciais ao conceito de lei. Primeiro elemento, que a lei seja um ditame da razão do legislador. A lei sempre há de ser um ditame racional. Mas não basta isso. O segundo elemento é que, sempre após esse ditame racional, o legislador queira tornar obrigatória aquilo que sua inteligência julgou ser conveniente. Sem essa vontade legislativa, o julgamento racional não seria mais que um conselho ou uma lição. Finalmente, por fim, é preciso que haja promulgação da regra, ou seja, a regra deve ser notificada aos que devem observá-la. E aí ele resume isto de maneira, a meu ver, muito feliz, dizendo que a regra, para ser obrigatória, tem de ser pensada, querida e promulgada. Interessante. La règle, pour être obligatoire, doit être pensée, volie, promulguée. Ou seja, a regra, para ser obrigatória, deve ser pensada, querida, promulgada. Muito bem. Aqui concluímos a 12ª parte desse nosso longo capítulo sobre as fontes do direito notarial e registral. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que participam dessas nossas exposições, excusar-me tanto de fazê-las por agora gravadas em virtude de um problema do qual eu não tenho controle, que é o funcionamento da internet no final da tarde aqui na minha região. E, finalmente, excusar-me da minha voz, bastante prejudicada aqui pela afonia. Meus agradecimentos também vão dirigidos à Noréga do Paraná, à presidente Mariana Pozenato Martins e à coordenadora Mônica Dalla Vecchia. A todos muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim permitir.